E aí, pessoal, nesse Minuto CXO, continuamos acompanhando o match pelo título mundial. Essa partida é a partida de número 9. Na partida 8, o Carlsen perdeu o jogo. Houve um dia, então, de intervalo, dia livre, e voltaram, então, para o Game 9, que é isso que nós vamos acompanhar agora. E o desafiante de brancas. O Karjakin vai de brancas aqui. Então, E4, eu imaginava, pelo fato de ele estar à frente no match nesse momento, que seria mais recomendável um D4, né? Mais fácil de administrar o jogo. Mas parece que ambos prepararam muito, a Ruy Lopes prepararam muito a ideia do E4 e E5, que houve Ruy Lopes e houve também partidas com Bispo C4. Bispo C4 e Bispo C5 italiana. Então, poucas partidas foram iniciadas com D4. Aí cavalo F3, no E4 E5, cavalo F3, cavalo C6, e adivinha, estamos nós aqui novamente numa espanhola. A6, cavalo F6 vinha sendo bastante jogado na prática magistral, em função de que a defesa Berlim é uma possibilidade assim que dá igualdade lá na frente, né? Lance 15, lance 20, as partidas têm mostrado que dá bastante igualdade às pretas e com uma busca para um final depois. Bispo A4, cavalo F6, roque, e aqui nós tivemos B5 e Bispo C5. Então, Bispo C5 seria uma variante clássica, né? Ela existe até lá no terceiro lance, quando se joga Bispo B5, já pode fazer Bispo C5, e aqui seria então uma variação dela. Aqui foi jogada A4, lance que muitas vezes nós vimos nesse match, né? Toda vez que as pretas jogaram contra uma Ruy Lopes, nós vimos esse A4 aqui tentando mexer na ala da dama. Essa formação de A6, B5, o A4 é um lance importante aí, porque ameaça é um tático, né? Se toma em B5 não pode retomar, mas ameaça ficar com a coluna. Se torre B8, por exemplo, AB, AB, e aí a coluna é das brancas. Sem contar a facilidade para atacar B5, através de cavalo C3, através de dama E2. E essa sequência aqui é uma partida que já foi jogada pelo próprio Carlsen, de pretas, em 2011, contra o McShane. Uma partida que teve 83 lances e terminou em empate, só que no lance 11, nós estamos ainda na jogada 7, no lance 11 foi feito um lance diferente da partida do match. Torre B8, aí C3, D6, D4, Bispo B6, tomou, cavalo A3. Cavalo A3, aí nesse momento as pretas rocaram, deixando o peão. Uma possibilidade seria B4, que o branco poderia jogar cavalo C4. Bom, AB, AB, cavalo A3, aí as pretas rocaram, e o desafiante tomou lá em B5, o cavalo toma B5. Bispo G4, Bispo C2, e agora a gente entende por que essa entrega do peão, né? Porque esse contra-ataque que tem aqui em F3 vai deixar o roque extremamente fraco, com peão dobrado e peão isolado. Só que o branco tem a força do par de bispos e tem um peão a mais, né? As pretas estão com 5 peões. Então, o que as pretas vão ter? Vão ter atividade das peças e possibilidade de ataque. Ó. Já mira em D4, já ataca F3, dependendo da dama na defesa. O cavalo tem possibilidade de ir para F4. É uma casa sempre complicada de se defender quando tem essa estrutura aqui de E4, F3. Aí C5.
E5, Carjaquim contra-ataca aqui, toma D6, e esta posição era uma posição conhecida até o Carlsen jogar C4. Então, nesse momento, a posição começa a ter vida própria aí, né? C4, B3, tomou. Então nós temos aí um peão passado em D4, mas muito difícil de avançar, porque o roque do branco está muito exposto, né? Todo o esforço que o branco tiver para fazer o avanço desse peão, as pretas podem contra-atacar sobre o roque. Bom, torre A6, cavou o bispo, torre D8, mais pressão em D4. Aí fez torre G1, dama D7, ameaça entrar na ala do rei e também descrava. Agora o bispo está livre aí para alguma ação que precisar, né? Aí torre G4, protege D4, é uma jogada bastante eficiente e ao mesmo tempo não deixa a dama entrar. Cavalo F6, torre H4, e as peças do branco estão um pouco soltas aqui no tabuleiro e as pretas então fazem pressão nelas. Volta a torre, defende a primeira. Aí G6, torre B1, tira a dama, dama D3, cavalo D5, torre G1, bispo C7, bispo G5, torre E8, dama C4, fazendo pressão em D5 e ao longo de toda essa diagonal, uma vez que o rei está nela. Torre B5, essa jogada parecia ser um blunder, parecia ser um erro, porque o branco poderia jogar aqui, né? Mas à medida que a gente vai analisando a posição, nós vamos observando que bispo A4 não tem, por conta desse lance. E agora toda a tomada lá em B5, então, por exemplo, bispo toma, dama cheque, torre G2 e a dama vai embora. Então tem um contra-ataque exatamente nesta ala do rei aqui, onde o roque foi enfraquecido desde a abertura e Carlsen vem pressionando exatamente os peões de F e também D4. E mais a atividade das peças, né? Isso que está valendo o peão a menos. Então jogaria dama F5, aí por exemplo voltaria aqui, né? Porque ainda está com problema na diagonal. Torre B1, dama lá, torre, cavalo C3, dama, cavalo toma 4. Bispo E3, cavalo C3, toda vez que toma, tem dama cheque, volta, e aqui então teríamos o empate. Em função disso, não tivemos então o bispo A4. O desafiante volta a dama para C2 e não faz o bispo A4. Por que dama C2? Exatamente para não deixar a dama entrar em F5, que é uma casa crítica aqui, uma casa que está passando a peça para poder atacá-la do rei. Aí torre A8, bispo C4, torre A5, bispo D2, dama D3, trocou agora uma das torres, e aqui o Carlsen estava com cerca de 2 minutos no relógio e o Carjaquim com mais de 20. Nesse momento, depois do cavalo E7, o Carjaquim quase que deixa a seta cair, porque ele pensou mais de 20 minutos, ele ficou com um pouco mais de 1 minuto, né? Mas gastou muito tempo para ver se conseguia arrematar a posição. Porque basicamente há duas jogadas interessantes aqui, ó, o dama B3 e o bispo toma F7. Então basicamente ele estava jogando, né, com esses dois lances candidatos. A análise dele certamente foi para um desses dois.
Então ele pensou e aí acabou fazendo o bispo toma, que dá muita complicação aqui. Rei toma, dama cheque, e aí quando joga rei lá, nós temos D5. E aí há o problema da torre, que está alinhada, que é o rei. Cavalo F5, bispo C3, o rei volta, toma, toma e toma em D5. Então esse final, a partida ainda foi para lá do lance 70, mas esse final dificilmente vai dar alguma coisa, porque apesar de ter um peão a mais, a posição do rei é muito aberta, não é possível avançar esses peões para tentar, né, criar um peão passado e coroar esse peão. A partida seguiu ainda, eu vou passar os lances, mas a partir de agora entra em uma situação de muita possibilidade de empate. E foi o que acabou acontecendo, mas depois da jogada 70. O desafiante ainda tentou, né? Porque se ele ganha, aqui já fica com 2 pontos de vantagem, isso já na 9ª partida, aí dificilmente Carlsen recuperaria. Em 3 partidas ele tem que fazer 2 pontos para igualar o match. E aqui então, na jogada 74, nós tivemos um empate. Uma partida então de muita luta, que foi definida praticamente na abertura, toda a estratégia, onde o branco deixou a estrutura pior, mas ficou com um par de bispos e peão a mais. Então, uma partida bastante interessante sob o ponto de vista teórico, porque as pretas jogaram com uma posição dinâmica, ou seja, elas trabalharam a ideia de fazer sempre ali o ataque, né, porque havia muita atividade das peças, e um roque branco debilitado. E as brancas com a força do par de bispos e de um peão a mais. Né? Beleza, pessoal? Até o nosso próximo vídeo.